Viver no Acre é poder desfrutar da mais rica biodiversidade do planeta. Quase a metade do território do estado é composta por áreas naturais protegidas. Por isso, a maior parte da população vive nos centros urbanos. A segurança é uma preocupação dos moradores. Como está na fronteira do Brasil com países sul-americanos, o Acre convive com os riscos de ações do crime organizado. Esse é um dos temas que nós vamos debater com o senador Sérgio Petecão, porque a integração do Acre com os países vizinhos é assunto de Estado. O Acre faz fronteira com o Peru e a Bolívia. Localizado na região amazônica, o estado é vulnerável ao tráfico de armas e drogas. Por isso, manter a vigilância das fronteiras é um dos desafios na região. O Acre também se tornou uma das portas de entrada para imigrantes que tentam se fixar no Brasil. Desde 2010, cerca de 40 mil haitianos chegaram ao país atravessando a fronteira do Acre. Embora a maioria não permaneça no estado, os imigrantes acolhidos representam custos e, muitas vezes, geram tensão. Me acompanha nesta entrevista de hoje o jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Senador Petecão, muito obrigado pela presença, um prazer receber o senhor aqui. Eu é que agradeço, Ronaldo. Prazer, Jefferson, estar aqui nessa Rádio Senado com essa nova roupagem, né? Ficou muito bonito. Parabéns, parabéns a vocês. Para mim é um prazer. Ok, senador. Vamos começar falando um pouco de fronteira, que é o nosso tema principal. O Acre tem uma fronteira importante do Brasil ali na região amazônica, junto com outros estados. De um modo geral, a gente pode garantir que há segurança nas fronteiras do Brasil, sobretudo no Acre, ou é uma área de vulnerabilidade? Ronaldo, na verdade, esse é um tema que hoje está proibido falar no Acre. O nosso povo está com medo. Você falar de tráfico de droga no Acre hoje é muito difícil. Não é todo mundo que tem coragem de falar. Nós fazemos fronteira com o Peru e com a Bolívia. É público, é notório. Os dois maiores produtores de droga do Brasil. Do Brasil não, os dois maiores produtores de droga do mundo, que contaminam o Brasil, que destrói a nossa juventude. E o pior de tudo isso, mais triste de tudo isso, agora eu espero que mude, mas a relação do governo brasileiro com o governo boliviano, o governo boliviano é recebido no Acre com tapete vermelho. O governo boliviano foi que tomou a instalação da nossa Petrobras em território boliviano e o governo brasileiro nunca fez nada. E eu sempre tenho dito, não é eu que digo, são os estudos feitos pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, que é muito mais fácil você combater a droga lá na entrada do que combater nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo. Porque quando ela está lá na fronteira, ela é droga. Quando ela chega lá no Rio de Janeiro, ela é arma, ela é dinheiro, e isso empodera essas facções, né, que nós conhecemos no nosso Brasil. Então, hoje no Acre é difícil falar. Eu participo desse programa aqui, mas com medo. Eu não tenho segurança, eu lá no Acre não disponho de segurança, mas é preciso alguém falar, é preciso dizer. A situação no Acre, nós perdemos a guerra para os bandidos. É muito grave. Senador, a Polícia Federal fez recentemente uma operação na cidade de Santa Rosa do Purus, prendendo traficantes, no lado peruano também, esperando a ação das autoridades peruanas. O Exército Brasileiro está enviando 5 mil soldados para a fronteira do Acre, de Rondônia, para proteger as fronteiras. A Polícia Federal, principalmente, tem conseguido atuar de maneira satisfatória na fronteira. A PEC que o senhor apresentou para proibir contingenciamento de recursos da PF, como é que ela ajudaria nisso? Enfim, como é que o senhor vê essa atuação nessa fronteira? Tem uma fronteira mista, né? Tem parte com rio, parte seca, enfim, que acaba dificultando bastante a ação, né? Ô Jefferson, eu vou te dizer isso porque eles não pedem segredo. Eu tenho conversado com vários agentes da Polícia Federal, inclusive tem um projeto que já tramitou aqui, já foi aprovado, já foi sancionado pelo presidente, só falta regulamentar, que cria o adicional de fronteira, um adicional de fronteira. Seria, vou chamar de um abono que você vai dar, porque... Para os policiais que atuam nas fronteiras. Os policiais federais,
o policial federal, a Polícia Rodoviária Federal, as pessoas que vivem o dia a dia na fronteira. Militares também. As pessoas que vão para o Acre, que vão para a nossa fronteira, que vão no estado, eles já vão contando o dia que vai voltar. Lógico, é muito melhor você estar lá numa cidade como Fortaleza, Recife, que você está numa praia, que você está no Acre. Eu estou falando de uma fronteira que é floresta, rios e igarapés. Quer dizer que esse policial que vai para o Acre, que vai para a Amazônia, ele vai lá, ele passa ali um tempo determinado, já pensando quando é que vai voltar para a terra dele, né? Ele passou num concurso, recém-formado, a Polícia Federal manda onde acha que tem que ir. Mas ele está contando o dia para voltar. Aí esse policial que vai para lá, ele conhece os nossos rios, ele vai conhecer nossos igarapés, a nossa mata. Quando ele está treinado, quando ele está pronto, aí ele sai do Acre, ele vem embora. Aí vai um outro policial que tem que passar todo esse tempo de adaptação, de conhecer. Não era mais fácil o governo federal criar mecanismos para segurar esse policial lá, para segurar esse conhecimento adquirido na região? Então, essa é uma luta que a gente já vem lutando há muitos anos e, infelizmente, não tem conseguido. Senador, vou só dizer a data aqui. O senhor citou, essa lei foi aprovada pelo Senado no dia 2 de setembro de 2013. Pois é. A lei que regulamenta o adicional. Estão falando de 4 anos. Né? Por que até hoje não foi regulamentada? O senhor já falou várias vezes disso aqui. O que falta para regulamentar isso? Na verdade, é o que eu queria saber. Essa pergunta é que eu não consigo entender. Né? Quanto custa isso para o Brasil? Será que esse abono vai quebrar esse país diante desse desperdício de dinheiro que a gente vê nesse país? Será que esse abono, nós não iríamos estar criando uma condição? Porque é aquilo que eu disse na abertura do programa, é muito mais fácil você dotar, se você vê as condições que a Polícia Rodoviária Federal trabalha no Acre, esses caras são verdadeiros heróis. Eles que patrulham ali as estradas, todo dia, todos os dias, pego droga no Acre. E eu estou falando de muita droga, não estou te falando. Estou te falando de 100, 50 quilos, 200 quilos, 300 quilos, todo dia se pega droga. Ora, se essa droga for erradicada, por que o governo boliviano, aumenta os seus plantios? Isso tem que ser discutido. Essa droga lá na Bolívia, as informações que nós temos, porque lá tem um percentual que você pode produzir, porque faz parte da cultura. Da cultura, né? A folha de coca. A folha de coca. A folha de coca é uma coisa, a cocaína é outra coisa totalmente diferente. Sem dúvida. Entendeu? Então, eu sinceramente, às vezes, eu não consigo entender. E quem paga o preço? O que é que está acontecendo? Essas facções estão indo para a região, que é muito mais fácil deles manusear, deles envolver o Amazônia, envolver o índio que conhece a região, para eles ajudar, né, nesse tráfico. Os índios têm sido envolvidos nesse região, tráfico? Né, naquela região, é que eles conhecem a floresta como ninguém, né? Nossos seringueiros, né, que moram na floresta, que vivem a míngua, Aí você chega com a proposta, ali, esses caras têm muito dinheiro, né? Então fica difícil. Agora, é preciso que o governo federal tenha exatamente a dimensão desse problema. Eu vejo, né, hoje lá no Acre, como mudou o governo do Estado põe a culpa no governo federal. Há bem pouco tempo, nós tínhamos o governo do Estado, o governo federal, todos os governos juntos. E não foi feito nada. Eu tenho conversado com o ministro da Justiça, não é para ter um privilégio, não. É para que possa dar um tratamento diferenciado para aquela região. O nosso Estado hoje, eu diria a você que eu não sei o que será do nosso Estado. A violência está sem limite. Agora, essas quadrilhas, esses produtores de droga desses países estariam se instalando também no Acre para operar a partir do Acre? Não, é o contrário. Os brasileiros que vão para lá, montam as estruturas lá, porque lá, com certeza, eles têm as benéficas e as facilidades, e aí é só cruzar a fronteira. Agora, uma fronteira enorme, é uma fronteira de milhares de quilômetros, que é impossível, se não dotar de um aparelhamento a nossa Polícia Rodoviária Federal,
a nossa polícia rodoviária, o nosso exército. Ali tem que entrar o exército. Nós temos os batalhões nas fronteiras. Por que o exército não entra nisso? Porque virou a situação que o país se encontra hoje. A situação que o país se encontra hoje é uma situação de guerra. Então, o Exército tem que entrar nisso. E como é que é a situação, senador, especificamente naquelas cidades do Acre que estão na fronteira? O Acre tem alguns municípios ali bem na fronteira. Nós temos ali Brasileia, né, que é na fronteira, Epitaciolândia, que essa aí tu cruzou a ponte, ali os bolivianos trafegam dia e noite, noite e dia. Nós temos ali na fronteira com Santa Rosa do Purus, que aí já é o Peru, que o rio é uma avenida, lá é o Rio Purus, é uma avenida. Nós temos lá em Taumaturgo também, que é o Rio Juruá, ali em Cruzeiro do Sul, todo dia pega droga, e quantidades enormes. Então, sinceramente, eu não sei qual será o futuro. Não é nem o futuro do Acre, será o futuro do nosso país, se não tomar medidas duras, né? Eu sugeri para o ministro da Justiça, por que não faz um encontro de todas as polícias ali na fronteira para dizer para o governo boliviano, olha, mudou o governo, agora o negócio é diferente. Você tem que estar lá, a Polícia Federal, o Exército, a Polícia Rodoviária, faz um evento lá na fronteira, ali do lado, né, para que a gente possa mostrar que estamos preocupados com a situação que hoje o Brasil passa. Agora, senador, nessa questão da operação da PF na fronteira peruana, uma das reclamações da Polícia Federal foi de que eles aguardavam o cumprimento de mandados de prisão no Peru, pela Polícia Peruana, que não deu suporte. Falta esse diálogo entre os países hoje para se cuidar dessa fronteira, que afinal envolve, né, não só um país. É aquilo que eu te falei. Você está falando do Peru, eu falei da Bolívia. Esses países que sempre foram ajudados pelo nosso país, eles têm que dar uma contrapartida, que é o mínimo. É trabalhar em conjunto, porque é impossível. Nós prendemos aqui, sai um mandato de prisão lá, eles não executam. Eu poderia trabalhar as duas polícias, então, as três polícias, brasileira, boliviana e peruana, fazer um trabalho de inteligência, levantar todo esse plantio, porque eu estou te falando de países irmãos. Eu não sei o que é que o governo brasileiro está esperando, né? Porque eu vejo todos os dias se prende droga nesses grandes centros, né? Vamos se ater a São Paulo e Rio de Janeiro, mas não é diferente aqui em Brasília, no Nordeste. E essa droga vem de onde? Você vê que esses aviões que são... Agora, aviões, eles estão roubando avião no Brasil para usar no tráfico lá na região. Senador, o senhor fala de países irmãos e o Brasil tem recebido muitos imigrantes desses países e o Acre é a porta de entrada. Temos alguns dados aqui. Os haitianos, né, que a partir daquela catástrofe no Haiti começaram a vir para o Brasil, em 2012 foram apenas 1.255 entrando ali no Acre. Em 2015, 20 mil. De 2015 para 2016, mais 18 mil. 38 mil haitianos entraram no Brasil pelo Acre, né, fugindo da catástrofe lá. Qual foi a consequência disso para as grandes cidades do Acre, dessa imigração que, num certo sentido, foi até descontrolada? Em 2012, eu acompanhei de perto, eles entraram ali por Brasileia e Epitaciolândia. Eles entravam pelo Peru, não, na verdade, eles entravam por Assis Brasil, a cidade da fronteira é Assis Brasil. Vinha pelo Peru. Plácido de Castro também, Cruzeiro do Sul, são as quatro não, mas os haitianos, eles chegaram forte por Assis Brasil e se instalaram ali em Brasileia e Epitaciolândia, onde estavam tratando da documentação. O problema é que o governo brasileiro criou uma expectativa para esses nossos irmãos haitianos, que aqui o Brasil estava mil maravilhas. E eles vieram muito forte. Esse pessoal sofreu muito. Esses caras viviam em alguns abrigos em condições subhumanas. E aí o Acre não suportou. Você viu que veio de 1.000 para 30 mil. Foi quando veio aquele episódio, não sei se você lembra, que o governo do Acre encheu os ônibus e empurrou para São Paulo. Enviou para outros estados. Que criou uma briga política com o governo de São Paulo, né? Então, isso aí, nessas duas cidades que eu me referi aí, as três cidades, Assis Brasil, Epitaciolândia, virou um caos. Eles tomaram conta das praças, eles faziam as necessidades. Mas e hoje? Ainda há muitos haitianos? Porque agora eles estão voltando. Coitado, eles vieram enganados, que isso
aqui estava um paraíso, o Brasil entrou numa situação muito difícil e hoje eu vejo muitos haitianos, todo dia a gente vê na fronteira, eles voltando para outros países, que a situação no Brasil não é boa, como foi dita para eles que eram. Então foi uma situação eles vieram pontual. atrás de emprego, né? Foi uma situação pontual para as cidades do Acre. Nesse período que nós se referimos aí, foi quando estava aquele com o governo Lula. A partir de 2010, que foi o ano do terremoto. E aí houve a situação do terremoto lá, que atingiu eles em cheio, e aí criou-se algumas facilidades, esses coiotes, que eles ganharam muito dinheiro desse povo. Que eles vinham, na verdade, eles vinham pelo Equador e entravam no Peru e vinham para cá. Então, os primeiros que vieram, isso, na verdade, virou uma espécie de uma corrente. O cara veio, aí disse, ó, aqui está uma maravilha. Quando tinha 1.000, estava uma maravilha, mas quando virou 30 mil, aí virou um caos. Como é que esse pessoal ia se locomover do Acre para São Paulo? As passagens no Acre, você tem uma ideia, em condições normais, você vai pagar 2, 3 mil de avião, são 3 horas de voo de Rio Branco a Brasília. E esse pessoal vinha de caminhão, vinha de ônibus. Foi quando o governo acreano começou a juntar o pessoal e empurrar no rumo de São Paulo, os grandes centros, que criou. Aí ele tirou o transtorno nosso e colocou nas outras capitais. Agora nós tivemos essa semana um problema de fechamento das pontes que ligam o Brasil à Bolívia pelo Acre, né? Uma questão boliviana. Como é que isso impacta para o lado acreano da fronteira? É porque eu imagino que o cidadão do Acre também precisa atravessar a fronteira, né? Todo dia eles fecham aquilo ali. Agora, teve um episódio, acho que uns 3 meses atrás, que os bolivianos vieram e sequestraram um cidadão brasileiro. O cara parece que tinha cometido um delito lá na Bolívia. Eles vieram e sequestraram em território brasileiro. Não pode fazer isso, né? Por mais que o cara seja um bandido, né? E isso criou uma revolta muito grande. Então, ali, todos os dias, praticamente, tem episódios que eles trancam, os bolivianos trancam a fronteira. Eles não têm o respeito. Agora, eles dependem mais do Brasil do que nós dependemos dele. Mas é importante. O cidadão boliviano, ele é um cidadão muito simples, muito humilde. Então, nós sempre vivemos em harmonia. Com essas mudanças de governo na Bolívia, foi que acirrou. Eu, por exemplo, não posso andar na Bolívia, porque recebi aqui aquele senador boliviano, não sei se você lembra, sim, o senador Roger Pinto Molina. Ele morou 2 anos comigo aqui. Houve aquele episódio que ele se refugiou na Embaixada Brasileira. Sim. E eu conheci muito o Roger quando era governador ali daquele estado ali, o estado de Pando. Sempre tivemos uma boa relação. E aí ele teve aquele problema lá com o presidente Evo Morales, e aí saiu da Bolívia e se refugiou aqui na minha casa. Senador, como nós estamos falando, num certo sentido, de integração, né, entre o Acre e os outros países, eu queria tocar em 2 aspectos relacionados à infraestrutura. O Senado tem realizado muitas audiências públicas para discutir tanto a ferrovia bioceânica, que foi uma promessa feita de uma ferrovia que ligaria ao Pacífico, quanto a rodovia, que já existe em parte, né, do Acre até o Pacífico, mas integraria com o Oceano Atlântico. O senhor acredita que essas 2 obras efetivamente vão servir ao escoamento de produção e ao desenvolvimento daquela região? Não vai escoar, não vai ter produção. Não vai escoar a produção porque não tem produção. A política do Acre não é essa. Nós vivemos lá, o Acre acho que importa 90%. Sim, mas a produção de outros estados passaria por ali. Não, mas o Acre viria um mero corredor, né? Passaria no Acre. Sim, né? Mas a ideia, quando foi construída essa transoceânica, que foi uma obra maravilhosa, era exatamente fazer essa interligação entre o Peru e o Brasil. Para que nós pudéssemos ter uma política de produção na região. Mas hoje, quando eu vejo falar dessa ferrovia, nós temos uma BR-364 que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, tem 20 anos que estão fazendo essa BR e não conclui. Como é que já vem empregando uma ferrovia? Eu não acredito nisso. Eu acho que se nós conseguíssemos concluir a BR-364 que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, já seria um grande avanço. O que tem que mudar é a política que hoje nós temos no governo federal. Para você ter uma ideia, nós temos a alfândega ali em Assis Brasil. Se vier um produto, se nós importarmos ali um produto do Peru ou vice-versa, o Peru estiver importando um produto do Brasil, nós não temos a infraestrutura.
da alfândega não funciona. O cara do Ministério da Agricultura vai passar uma semana para liberar o caminhão. Então, é preciso que o governo federal priorize aquilo ali. Por que o narcotráfico é forte? Porque não tem esse controle das instituições brasileiras. Tem uma estrada maravilhosa que gastou-se bilhões de dólares, mas que serviu apenas como corredor do turismo. Nós temos ali uma cidade como Lima, que está a 1.000 e poucos quilômetros de Rio Branco, tem 8 milhões de habitantes. Nós não poderíamos abrir negócio com o país peruano? São 1.500 quilômetros de Rio Branco até o porto de Ilo, mais ou menos. Ilo e Matarames, são dois portos. São 2 portos ali nessa região. A população acreana envolvida com a agricultura, para citar um caso, quase 25%. Eu vi um vídeo do senhor esses dias mostrando soja. A produção de soja no Acre. É um produtor. Pois é, um produtor. Mas essa infraestrutura de ferrovia, de rodovia, não pode estimular para que haja uma produção dentro de toda aquela proposta sustentável do Acre, para que, ao invés de sair, por exemplo, por Santos, saia pelo Peru? Mas essa era a ideia, né? O discurso era esse. O governo federal incentivar, porque se não houver incentivo por conta do governo, como é que ele vai produzir? Eu fui lá no São Jorge de Moura, fui visitar. A nossa terra é maravilhosa, nós não temos pedra. A nossa terra, eu creio, eu não tenho esse número, mas com certeza deve ser uma das melhores terras ali da região amazônica. O senhor falou que é melhor que a de Rondônia, comprando a briga. Eu diria, não é nem desmatar. Não estou falando de desmatação, é só usar as terras que já estão desmatadas. Mas não poderia ser o contrário? A infraestrutura estimular a produção? O senhor disse que não tem produção. Mas se houvesse infraestrutura para chegar, por exemplo, no Peru, na Bolívia, não poderia estimular? Mas a infraestrutura está pronta, agora precisa ter o braço do governo. Estímulo. Os bancos, financiamentos, porque o governo do Acre, o governo do PT não tem interesse nisso. Lá é a política da preservação e do meio ambiente. É importante também, né, senador? É importante, mas o povo que está lá precisa comer. Nós precisamos gerar emprego. E se não produz nada? Para você ter uma ideia, nós importamos galinha caipira de Rondônia. Feijão de Rondônia não existe. Tem que incentivar, o Acre tem que produzir. Eu não estou falando de devastação da Amazônia. Eu estou falando que nós possamos expandir a nossa produção, pelo menos naquelas terras que já estão degradadas, as terras que já foram desmatadas, que hoje são fazendas, as terras que ficam às margens da BR-317, que é exatamente a BR que liga ao Peru. Se aquela BR ali, só aquela terra que fica ali às margens da BR, na beira do asfalto, estivesse produzindo, nós dávamos para abastecer metade do Peru. Senador, quero agradecer a sua presença aqui no Assunto de Estado e para discutirmos questões relacionadas ao Acre, uma forma de prestação de contas para o povo daquele estado. Olha, eu sempre tenho dito que a TV Senado, a Rádio Senado, são 2 instrumentos muito fortes aqui deste poder. E eu, às vezes, me questionava por que nós não tínhamos um programa como esse. Pena que é um tema que lá no Acre hoje não pode falar disso. Mas depois vamos falar de outros temas. No Acre hoje é preciso ter muita coragem para falar disso. Porque eu estou aqui, mas está lá minha família, está meus filhos, eu não tenho segurança. E você sabe que quando você aborda esse tipo de tema, você bota a sua vida em risco. Mas é o preço que a gente paga. Eu agradeço, eu acho que através desses espaços é que nós poderemos, se Deus quiser, sensibilizar o povo brasileiro do que nós estamos passando no Acre, o que se passa na fronteira, e também sensibilizar o governo federal que ele precisa dar uma atenção maior para a Amazônia, especialmente para o meu estado, o estado do Acre. Obrigado, senador. E você pode assistir essa entrevista que já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV. Quer sugerir um tema, enviar uma pergunta para o senador do seu estado? Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.